Alverne, os que aqui estão no salão e os que estão em casa também nos assistindo. Estamos transmitindo ao vivo. Mais um sábado de palestra pública, onde a gente faz, de modo singelo e simples, a transmissão dos ensinamentos da doutrina espírita kardecista cristã. Hoje temos a palestra com o título Família e Reencarnação, do nosso querido Sérgio Miller, que aqui está. E teremos os comentários iniciais com o nosso querido Francisco. E antes de dar início aos trabalhos, a gente sempre faz um comentário, um informe sobre os trabalhos do Monte Alverne, que acontecem de segunda a domingo, ou seja, essa casa, graças a Deus, não para com seus trabalhos ao longo da semana. Então, na segunda-feira à noite, a gente tem o grupo de estudo da obra do André Luiz, às 20 horas, aqui nesse auditório. Na terça-feira, às 20 horas, a gente tem o Anel de Luz, um trabalho de passes, meditação, preces e orações. Na terça-feira também abre a farmácia Dr. Aníbal para atender a comunidade, nesse período também do fim da tarde, início da noite. Na quarta-feira, a gente tem o trabalho de cura mediúnica, que continua fechado para o público em função da pandemia, mas estamos recebendo os nomes. No final da palestra de hoje, a gente faz as inscrições para as pessoas poderem passar pelo tratamento à distância. Então, relembrando, no final da palestra, quem desejar, que aqui está, no salão, a gente estará fazendo as inscrições. Na quinta noite temos o trabalho de desobsessão, que começa às 20 horas também. E na sexta temos o grupo de desenvolvimento mediúnico, que acontece aqui nesse salão também a partir das 20 horas. E aos sábados, começando às 8h30 da manhã, temos o Café da Irmã Dulce, aberto a todos, café fraterno. E na sequência temos diferentes atividades. Temos o bazar funcionando, o passe, que acontece na nave, a partir das 10 horas, a farmácia, que também abre no sábado de manhã para atender a comunidade. E aí temos a evangelização das crianças no sábado pela manhã. E, por fim, resumindo, estamos resumindo, porque ainda tem algumas outras atividades. Estamos destacando a maior parte delas. Mas, fechando, então, o sábado à noite, temos aqui a palestra pública. E, aos domingos, temos a Marmita do Amor, onde são produzidas marmitas, refeições e distribuídas na cidade. Além disso, todo o terceiro domingo do mês, a gente tem a caravana São Gabriel, que atende a comunidade São Gabriel, que é no caminho para Alto Paraíso, município de Brasilinha de Goiás, Planaltina de Goiás, perdão, E, enfim, são esses, em geral, são esses os trabalhos. Então, passadas essas informações, a gente vai dar início ao trabalho dessa noite, e a gente vai chamar aqui o Van para fazer a prece de abertura. Então vamos ao som que está harmonizando o ambiente, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, para agradecer por este momento de comunhão com Deus, de comunhão com os mentores desta casa, que nos traz saúde, alegria, paz, que nos traz esperança. Pedindo a Deus que intua os palestrantes da noite, de forma que as palavras nos transformem para melhor, que possamos assimilar
a mensagem que cada um deles vão nos transmitir. Que Jesus continue abençoando esta casa e abençoando a todos que entram nos ambientes do Monte Alverne. E que Jesus continue iluminando esse espaço agradável que traz esperança e paz a todos. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, agora passaremos a palavra aqui para o nosso querido Francisco, que fará o comentário inicial. Boa noite a todos. Mesmo um comentário breve, como é o que a gente se propõe, pesa em nossos ombros nesse momento falar da doutrina espírita, né? Falar sobre a doutrina espírita, abrir uma reunião de estudos numa casa espírita, porque quando a gente vem para a tribuna, né, a nossa pessoa deixa de ter importância, né? O que passa a falar é a doutrina espírita. Então a gente sempre pede muito aos amigos espirituais que nos ajude, que nos nossos comentários nós não trazemos nada, a trazer nada que fira os princípios da doutrina, nem do Evangelho de Jesus. Eu tenho sempre essa preocupação. Essa preocupação é muito grande comigo, né? Então, é isso. Eu vou ler uma página aqui do livro Expansão, psicografado pelo nosso amigo Ariston, pelo espírito André Luiz. É uma página só. São 3 parágrafos bem pequenininhos, mas os espíritos esclarecidos, os espíritos elevados, eles falam muito em poucas palavras. E olha só isso aqui, ó. Nada mais que isso. E eu escolhi essa lição aqui exatamente por isso, para a gente refletir sobre esses 3 pontos que André Luiz traz para a gente aqui. O nome da lição é Pensamentos. Então traz pensamentos, André Luiz traz pensamentos para a gente refletir. As lições do Evangelho são estrelas que devem iluminar o universo de nossas vidas. As lições do Evangelho são estrelas que devem iluminar a nossa vida. E realmente é isso mesmo. Nos momentos mais difíceis, a gente busca esse Evangelho, esse legado de Jesus Cristo que deixou para a gente. Uma reflexão em torno do Evangelho pode alterar toda a nossa vida, de um momento para outro. O que era uma situação difícil, a gente, com a simples reflexão sobre uma página do Cristo, muda totalmente o nosso entendimento, o nosso estado emocional, até o nosso estado físico, né? O coração bate melhor. Doutrina, o Cristo Consolador traz isso para a gente. O coração bate melhor, a alma se asserena, né? Porque o espírito, a carne sofre quanto mais profundamente está atingido o espírito. Então, se a gente tiver essa sabedoria que André Luiz propõe para a gente, ver o Evangelho como uma luz a iluminar os nossos caminhos, nós temos a chave para sair das situações mais complexas, simplesmente calando, né? Como diria Alice Regina, se eu quiser falar com Deus, se eu quiser sentir o Evangelho, a gente cala, a gente apaga a luz das coisas terrenas, para que a luz do Cristo, que é o Evangelho vivo, brilhe sobre nós. Tudo se ilumina. Uma simples prece. Uma prece, uma leitura. Ninguém é tão ocupado que não possa ganhar 15 minutos por dia fazendo o Evangelho.
né? Então, esse é o primeiro ponto. Os conceitos basilares da codificação espírita significam placas de sinalização que nos facilitam a viagem tranquila e segura pelas estradas do conhecimento superior. Os conceitos da doutrina espírita, né? Não é só o Evangelho. O Evangelho, ele traz essa serenidade para todos nós, que nós acabamos de falar. Mas o Evangelho está em várias religiões. Várias religiões têm o Evangelho. Então, o que a doutrina espírita propõe para a gente diferente? As bases das relações do mundo físico com o mundo espiritual. E não só explica como que essa relação ocorre, como mostra as consequências quando nós não aliamos o conhecimento espírita ao Evangelho do Cristo na vivência comum. Era melhor para a gente estar numa religião que apenas expressasse o Evangelho sem essas noções claras de responsabilidade. Porque Jesus nos disse que muito será pedido a quem muito recebeu. Lameira de Andrade, um espírito, ele fala que nenhum título na terra é mais respeitado no mundo espiritual do que o de espírita. Mas ele acrescenta, nenhum título também no mundo espiritual, né, impõe mais responsabilidade do que esse de espírita. Então aí a gente já tem duas coisas a aliar. O Evangelho, sem se descuidar do aprendizado da doutrina espírita. A mediunidade, olha o que André Luiz diz aqui, só para a gente pular desse ponto. Os conceitos basilares da doutrina espírita significam placas de sinalização. A gente dá muito valor à mediunidade, mas a mediunidade em si ela é neutra. André Luiz está dizendo aqui, é uma placa de sinalização. Vamos exemplificar, nós estamos numa estrada. Estamos numa estrada a pé ou dirigindo. Chega em determinado momento, tem uma bifurcação. Dois caminhos. A mediunidade é essa sinalização, né? Você está indo para um lugar e tem dois caminhos. O caminho certo ou o caminho errado. O que é preferível? Não ter placa nenhuma e você optar por um daqueles caminhos, aqueles desvios, ou ter uma placa errada? O exercício da mediunidade, sem a vivência do Evangelho de Jesus e sem o conhecimento das bases doutrinárias, né, pode nos levar facilmente a ser essa placa errada, onde nós estamos indicando, né, uma situação perigosa para aqueles que se orientam na gente. Então não é só falar aqui na frente que impõe responsabilidade, não. Todas as atitudes do espírita, né, tem uma responsabilidade muito maior do que uma pessoa que ignora essas verdades. O simpatizante, ele vai alegar no mundo espiritual. Eu só era simpatizante, eu ia ali assistir a palestra, né? O estudante, um pouco mais aprofundado, vai diminuindo o rol, né, de desculpas a ser apresentada. E ao espírita mesmo, o dirigente, o trabalhador, aquele que está à frente, esse nenhuma desculpa terá, né? Então, aliar vivência evangélica aos conhecimentos doutrinários. E, por fim, todo o esforço na esfera do bem, com Jesus e Kardec, olha aí, Jesus e Kardec, representa impulso de ascensão para o reino de Deus. Naturalmente que estamos distante desse reino de Deus, mas podemos voltar para o mundo espiritual de uma maneira um
pouco melhor, né? Numa condição um pouco melhor do que quando saímos de lá. Não vamos, eu falo por mim, não vou retornar como aquele espírito que cumpriu todo o programa, mas eu espero pelo menos ter vivido todo o tempo que meu corpo ofereceu, as condições. E se eu conseguir cumprir aquilo que Jesus planejou, que tudo parte dele, da autorização, eu acredito que no meu caso eu voltaria, ou voltarei, não sei, numa condição melhor. A gente não sabe o estado. Nós somos um mistério para nós mesmos. Então é isso aí. Primeiro, estudo do Evangelho. Segundo, conhecimento da doutrina espírita. E terceiro, vivência prática. Senão a gente cai naquela condição, para concluir, né, que André Luiz cita no Conduta Espírita. Um cabide de verdades espíritas, de máximas espíritas. Trabalho, solidariedade e tolerância. Deus, Cristo e caridade. Fora da caridade não há salvação. Tudo isso são máximas espíritas. Mas se a gente não coloca essas três coisas, vivência do Evangelho, conhecimento espírita e prática, a gente pode cair naquilo que André Luiz falou. Cabide de máximas espíritas. É o que eu espero que nenhum de nós caia. Tá bom? Obrigado. Boa noite. Agradecemos, Francisco, aí pelos comentários iniciais e passamos de imediato ao nosso querido Sérgio Miller para a palestra de hoje. Muito boa noite, meus irmãos, aqueles que estão no auditório e aqueles que estão em suas residências. Que a paz do nosso Senhor esteja conosco, não apenas nesses próximos momentos, mas que possamos sair daqui hoje também com mais coragem para enfrentar as nossas dificuldades. Para nós é muito gratificante olhar para o nosso salão e comprovarmos a frequência de muitos irmãos benquistos, não apenas aqui do Monte Alverne, mas talvez pela presença de nosso irmão Francisco, dirigente do Centro Espírita Chão de Flores, reavermos os nossos irmãos que já estão no plano espiritual e que com certeza nos visitam nesta noite, trazendo algo de bom para cada um dos nossos corações que aqui está. E com certeza nossos irmãos na sintonia receberão também. Antes de iniciarmos, nós temos aqui para doação livros novos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos convencional e o Livro dos Espíritos atualizado, obra portentosa que foi iniciada pelo nosso irmão Ariston. E temos também a cartilha que nos ensina a fazer o Evangelho em nosso lar. Os irmãos que quiserem, basta ao final da reunião virem aqui até nós. São livros novos para doação. Nós preparamos esse tema, um tema difícil, um tema recorrente nas casas espíritas, em nossa vida cotidiana. E esse tema é muito difundido na obra, no Pentateuco e em diversas outras obras também, devido à sua magnitude. E nós, para não fugirmos muito das obras básicas, preparamos esse singelo estudo em cima do Evangelho segundo o Espiritismo e em cima também do Livro dos Espíritos. Trouxemos uma parte também do livro Estude e Viva,
de Emmanuel e Chico Xavier. Conforme tivermos aqui tempo, nós vamos ter o prazer de falar para vocês. Então, o Livro dos Espíritos, na segunda parte, intitulado Mundo Espiritual, em seu quarto capítulo, a pluralidade das existências e as semelhanças físicas e morais. Nós temos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Do capítulo 12, amai os vossos inimigos. Do capítulo 13, que a vossa mão direita não saiba o que faz a vossa mão esquerda. E também o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse capítulo foi, melhor dizendo, esse capítulo dirigiu os nossos estudos. Lembrando também que o nosso irmão Ricardo já fez uma palestra também sobre esse tema, intitulado justamente Os Laços de Família. Essa palestra encontra-se no YouTube, os irmãos interessados podem pesquisar também. Foi uma palestra muito boa de se assistir, muito gostosa de se assistir do nosso irmão Ricardo. Então, primeiramente, os itens contidos no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, eles nos remetem à nossa família espiritual. A nossa família espiritual é muito maior do que nós imaginamos. Muito maior. Gerações e gerações passaram e vão passar ainda na roda das reencarnações. Então, hoje nós somos filhos, somos pais, somos avós. Amanhã retornaremos como filhos também. Estamos recebendo em nossa família espíritos afins ou não. Vamos recebê-los em forma dos netinhos também. E até fora da consanguinidade, parentes distantes, colegas de trabalho, vizinhos, também podem acontecer. Pode acontecer desses irmãos que nos são importantes virem ao nosso encontro. Às vezes até, meus irmãos, como um trabalhador doméstico. Pode ocorrer. Temos na literatura esses fatos. Aquela pessoa humilde que está ali, ajudando a família, ajudando os seus filhos para os pais trabalharem, pode ser sim um benfeitor. Apareceu, entre aspas, do nada, para estar ali naquela casa, sendo o esteio, fazendo orações e etc. Um conceito, então, contido no Livro dos Espíritos atualizado. O conhecimento da reencarnação amplia a nossa visão sobre a família. Acabamos de falar sobre isso. Outro conceito. O dever primordial dos pais é educar ou orientar os seres que reencarnam por seu intermédio. Então, já além deste conceito da família que está se renovando, estão partindo, estão chegando, renovação reencarnatória, o compromisso dos pais é muito importante, é muito grande. As tendências são trazidas das existências pretéritas. Então, na pergunta 207 do Livro dos Espíritos, temos: frequentemente os pais transmitem aos filhos a semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? Essa é a pergunta. E a resposta: a moral, tanto quanto a inteligência, são patrimônios da individualidade. A moral e a inteligência, isso acompanha o espírito nas suas reencarnações. Existe semelhança física e até psicológica também, em razão da convivência diária. Nós sabemos que os filhos se espelham muito nos seus pais, o exemplo que os pais vão dar em casa, aquela educação primeira, muitas vezes até as tendências ali, os pais que gostam de música,
gostam de arte, a pintura, a escultura, os seus filhos podem trazer essas tendências também e vão acabar adquirindo um pouquinho através do exemplo. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre ou dos filhos depois do nascimento destes? É a pergunta 218. E a resposta atualizada. Há sempre influências boas e ou más. Os pais têm o dever de orientar e educar os filhos pela palavra e pelo exemplo. Infelizmente, temos observado que a maioria dos pais, em menor ou maior grau, fracassa nessa missão. Os espíritos são diferentes entre si. Numa família, tanto se verifica o convívio de almas afins, quanto desencontros por hostilidades trazidas do passado. Famílias constituídas de espíritos bons são raríssimas. Geralmente, as provas e adversidades de que necessitamos começam dentro de casa. Então, isso é uma verdade inconteste que a doutrina espírita nos coloca. Através da reencarnação, do esquecimento do passado, quando estamos sendo preparados pelos engenheiros para a nossa reencarnação, aquele esquecimento momentâneo do passado. Os nossos pais, através do amor, do carinho, fazem com que aquelas adversidades, oriundas do nosso pretérito delituoso, sejam amainadas. A mãe, ao amamentar o seu bebê, não irá imaginar, este bebê foi o meu algoz no passado. Não. A mãe quer dar todo o carinho possível para o seu bebê. E ao longo da vida também. Os irmãos podem dizer, mas acontece, Sérgio, de famílias, desde o início, os bebês, e nós já fomos testemunhas disso, bebês com 4, 5 anos de idade, se virar para o seu pai ou para a sua mãe e dizer, eu te odeio. Imaginamos que isso deva ser uma punhalada no coração de um pai ou de uma mãe escutar isso do seu próprio filho. Mas então está inerente às reencarnações, a lei da reencarnação. Alguém prejudicou alguém no passado, nesta família, e agora volta então com alguma reminiscência. O Livro dos Espíritos nos diz que as famílias constituídas por espíritos puros são raríssimas. Geralmente nós vamos trazer aí contas a saldar uns com os outros. Por isso que devemos olhar para os nossos pais com um olhar assim de muito carinho, de muita misericórdia, e às vezes até de perdão, porque os nossos pais tiveram um outro tipo de criação, aqueles que têm os pais com mais de 70 anos aí, vivos, uma outra criação muito mais rigorosa do que as crianças têm hoje em dia, com muito menos facilidades. E nós colocamos isso também para os jovens. Quando vocês tiverem os seus filhos, quando vocês forem pais ou mães, avós, vocês também vão ter uma outra noção de responsabilidade e vão também querer zelar pelos seus filhos como os pais gostam de zelar, orientando, se preocupando com a sua família. Esse tema mexe muito com o nosso entendimento, porque nós temos, nos dias atuais, muitas famílias completamente desmembradas, muitas famílias em grandes dificuldades. O que fazer para aquele filho rebelde, para aquela filha rebelde também? Discussões o tempo inteiro dentro de casa. Então, quando falta esse entendimento, muitas vezes nem é culpa das pessoas, porque há necessidade de nós nos despojarmos daquele homem velho,
e envergarmos um homem novo. Não é fácil, não é fácil. Essas tendências aqui que nós citamos, todos nós temos as tendências. Ora a tendência vai ser boa, vai ser positiva, ora essa tendência vai ser um tanto quanto destrutiva. Principalmente em relação aos nossos vícios, sejam eles materiais ou não. Então, para que nós façamos esse burilamento das nossas tendências, há necessidade mesmo de nós sofrermos. Por que dizemos sobre o sofrimento? Porque nós vamos passar a enxergar a nossa família com outros olhos. Nós vamos passar a enxergar as pessoas que convivem conosco com outro enfoque. Eu não vou poder criticar aquele irmão, não vou poder criticar, nem julgar um parente qualquer que seja. Cada um de nós é uma individualidade, cada um de nós é um espírito em evolução, momentaneamente encarnado aqui na Terra. E aí surge a dificuldade de nós, às vezes, orientarmos. Quando os filhos são menores, os pais ainda têm uma certa responsabilidade, ainda até responsabilidade, uma grande responsabilidade, como disse aqui o Livro dos Espíritos. Então fica esse aí quase que um apelo para as famílias que nos ouvem: tragam seus filhos para a evangelização infantil. Criem um mecanismo de investimento nas crianças ou nos jovens. Por quê? Amanhã, esse jovem estará vendo renascer a sementinha que foi plantada pelos pais quando eram pequenos do Evangelho. Em nosso trabalho profissional, infelizmente, encontramos muito abandono dentro do hospital. Famílias com posses, famílias numerosas. E ali então está um irmão que foi renegado. Falta justamente o conhecimento cristão. Não vou dizer espírita, porque nós estaríamos sendo um tanto quanto demagogos, porque o cristianismo, a doutrina do Cristo, ela está muito divulgada entre as pessoas da sociedade. Nós vamos encontrar aí pessoas boníssimas que professam uma outra crença. E em nosso trabalho profissional também podemos acompanhar isso. Então, esse abandono causa um prejuízo muito grande. Encarnações seguintes, nós vamos ter que arcar com essa responsabilidade do abandono, do interesse só material. Por que não cuidamos dos nossos paizinhos que estão ali enfermos? Porque nós nos esquecemos das noites que eles passaram velando por nós. Nós nos esquecemos quando a nossa mãe, com o seu seio sangrando, nos amamentava. Nós nos esquecemos. E o amor de mãe é um amor muito especial, capaz de diluir qualquer tipo de rancor e de mágoa. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. O item número 7, que foi ditado por um espírito amigo, lá em 1862, traz como subtítulo a paciência. Então, o que nos diz esse irmão? Sede pacientes, a paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo. Há uma bem mais penosa,
e, consequentemente, bem mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e pôr em prova a nossa paciência. Bendizei o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor aqui para a glória no céu. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada para se arrepender, enquanto vós tendes de expiar vosso passado e fortalecer-vos para o vosso futuro. Essa paciência tão buscada por todos nós temos que exercitá-la constantemente. E dentro de casa começam os embates. Nós falávamos ainda há pouco que podemos receber na nossa família aqueles irmãozinhos que tiveram algo contra nós, fomos os algozes desses irmãos. Então a paciência também é essa virtude que faz com que nós olhemos para o próximo, mais próximo, nossos irmãos de caminhada, com esse olhar diferenciado. Calma, nós já fomos assim também. Brutos, calma, paciência com ele, vamos orientar, vamos tentar ajudar de alguma forma. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Os itens 5 e 6, os inimigos desencarnados. Aí nós começamos a juntar aquele quebra-cabeça ali, né? Da nossa família, das reencarnações que uns vão e outros vêm. E os inimigos desencarnados, aqui nessa questão do Evangelho, podem também se relacionar com os nossos obsessores desencarnados, nossos inimigos desencarnados. Mas nesse caso aqui, nós vamos trazer para a família, a nossa família. Então vamos aqui ao texto. O espírita tem ainda outros motivos para ter indulgência com os seus inimigos. Ele sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se sustenta em uma imperfeição momentânea, e que assim como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau, um dia, reconhecerá seus erros e tornar-se-á bom. Não há coração tão perverso que não seja tocado por bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Nós falávamos aqui do amor materno, né, o amor de mãe. Quantos espíritos, irmãos nossos, que comparecem às reuniões de desobsessão, agressivos, belicosos, e a única forma de amansar esses irmãos, logicamente com a supervisão de benfeitores de escola, a única situação que esses irmãos vão ser amansados, vamos trazer a presença da sua mãezinha. Já viu muito isso, né, Chico? Vamos trazer a presença da mãezinha. E aí, então, aquele irmão, por mais violento que se encontre, logicamente desencarnado, desprovido de seu corpo físico, o que também é uma vantagem nesse ponto, porque aí ele vai enxergar a sua mãe também ali em espírito. E se a mãe aquele espírito que no momento foi a sua mãe, estiver numa condição melhor do que aquele irmão que está ali naquele momento, então já se aplica então ali quase que uma transfusão de energias, uma transfusão de ectoplasma, várias situações. Voltando aqui. Assim, a máxima amai os vossos inimigos não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande rede de solidariedade e fraternidade universais. Então, outro dia nós escutamos um amigo nosso comentando assim: onde será que existem mais espíritos evoluídos?
num planeta evoluído ou aqui na Terra? Depende, meu irmão. A Terra, como está passando por esse momento, nós sabemos disso que vários irmãos têm vindo nos ajudar, de outros planetas e de outros orbes. Então, como está dizendo aqui, ó, a integração na grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Os espíritos evoluídos não deixarão de nos atender, não deixarão de vir nos visitar, de encarnar junto na nossa família, por que não? Só devemos ter o cuidado com a vaidade, né? A vaidade é muito perigosa nesse aspecto aí. Então, se nós temos uma informação, se nós temos esses conceitos para passar, que os próprios Espíritos trazem para nós, vamos ter muito carinho e vamos guardar isso no cofre do nosso coração. Saber que esses irmãos estão, essa fraternidade universal está entrelaçada com o nosso planeta, com a Terra, neste momento de provas muito difíceis. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda, acho que eu até falei invertido no início aqui, vocês me desculpem, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, eu inverti. Eu comecei com a mão direita e terminei com a esquerda. O item 19, benefícios pagos com a ingratidão. Então, os pais e as mães que fazem de tudo para ajudar os seus filhos, os seus parentes, muitas vezes vão receber em troca o quê, meus irmãos? A ingratidão. Esse texto foi editado por um guia protetor, lá em 1862 também. Diz o texto, Deus por vezes permite que sejais pagos com a ingratidão, para experimentar vossa perseverança em fazer o bem. Benefícios acabam por amolecer os corações mais endurecidos. Eles podem ser ignorados aqui, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal, irá se lembrar, e essa lembrança será seu castigo. Então lamentará sua ingratidão e desejará reparar sua falta, pagar a dívida numa outra existência, muitas vezes até aceitando uma vida de devoção a seu benfeitor. Um benefício nunca é perdido. Vamos fazer uma ressalva aqui, porque diz no início que Deus por vezes permite que sejais pagos com a ingratidão. Não é Deus que permite isso, é a própria lei criada por Ele. Então nós temos que ter essa noção quando nós escutamos ou lemos nos Evangelhos. Deus perdoará, Deus punirá, temos que ter esse entendimento. Nenhum de nós aguentaria uma punição de Deus. Não? Então a lei que Ele estabeleceu para que os mundos consigam receber as humanidades e evoluírem em conjunto, porque os mundos também evoluem, essa lei, que é perfeita e justa, que faz com que nós mesmos tenhamos condições de resgatar alguma falta praticada. Então, quando no seio de nossas famílias nós temos a ingratidão, pode ser de um dos nossos filhos, da esposa ou do marido, brigas, temos que pedir auxílio. Se nós estamos na casa espírita, vamos pedir auxílio na casa espírita. Vamos procurar fazer um tratamento espiritual, vamos nos engajar num trabalho de oração, vamos vir com maior frequência e vamos procurar ver a origem dessa ingratidão, a origem desses problemas. Porque se a lei divina permitiu a encarnação de irmãos junto conosco, não são totalmente estranhos. Há que ver ali uma relação íntima. Então vamos buscar trazer de volta essa relação íntima, vamos ter o diálogo com as pessoas da nossa família. Muitas vezes nós sabemos que é difícil,
Muitas vezes nós estamos vendo aí, no dia a dia, as pessoas em grande prova, porque às vezes o seu cônjuge não quer conversar, não quer dar atenção, muitas vezes é um filho rebelde, um irmão também problemático. Então nós vamos ter que ter muita confiança, muita fé, para reverter uma situação como essa, reverter situações de abandono, situações de ingratidão, situações de divórcio. Mas o importante é, como diz aqui, amar o nosso inimigo. Amar o nosso inimigo. E esse inimigo vai estar, às vezes, ali, como o nosso filho, como aquela nossa esposa intransigente ou aquele marido turrão. Muito cuidado. Nós estamos vendo hoje na sociedade muitos ataques entre casais. Isso é uma lástima. E de pensarmos que na encarnação que vem, na encarnação seguinte, esses casais virão novamente uns com os outros, e às vezes em provas muito difíceis, muito mais difíceis de que nós estamos vendo. Nós já trabalhamos também no centro cirúrgico, em um hospital ali do plano piloto, e certa vez nós participamos de uma cirurgia de separação de gêmeos chifópagos. E nasceram unidos pelo crânio, uma testa com a outra. Nos chamou a atenção. Passado um período, um dos benfeitores do trabalho mediúnico nos disse: tu lembras daqueles gêmeos? Ah, sim. Perfeitamente, irmão, lembro. Um casal que se maltratou mutuamente. Vem nessa condição agora aí. E às vezes acontece, a medicina consegue separar, mas muitas vezes não consegue separar. Muitas vezes um dos dois virá a falecer, irá desencarnar, o outro continuará, dependendo da situação, e muitas vezes podem continuar também. Tem um caso muito famoso que ocorreu na Inglaterra, temos até a revista em casa, a revista antiga, Fatos e Fotos, de uma criança com 2 cabeças. É Abigail e o nome da outra me esqueci agora. Temos a revista em casa. A mãe, lá na Inglaterra, é permitido se fazer o aborto nesses casos? A mãe disse que não. Não cometerei esse crime. Eu achei engraçado, ela disse: se a lei divina permitiu esse nascimento, cumpriremos com a nossa missão sagrada da maternidade. E já estão grandes hoje em dia, são lindas as meninas, mas 2 cabeças. Outro caso também de reencarnação de espíritos que em algum momento não se entenderam mais. Nesse caso não dá nem para separar, porque é um corpo só e 2 cabeças. Se separar, engraçado, 2 individualidades, hein? 2 espíritos no mesmo corpo. Um corpo só, 2 pernas, 2 bracinhos. E aqui, em cima, 2 cabeças. Então, são situações em que a lei promove o reencontro. Vão crescer juntos, esqueceram que fizeram de mal um para o outro, e o amor vai novamente trazê-las para uma vida mais harmoniosa, para um convívio com os seus familiares mais harmonioso. Então, no livro Estude e Viva, de Emmanuel e Chico Xavier, esse livro é interessante porque ele sempre vai abordar um item do Evangelho segundo o Espiritismo e um outro item do Livro dos Espíritos, logicamente com os temas relacionados. Esse caso aqui
o capítulo 38, ele vai buscar lá no capítulo 14 do Evangelho, honrai vosso pai e vossa mãe, e também a questão 208 do Livro dos Espíritos, aquela que nós lemos aqui ainda há pouco, ó, sobre a influência que os pais exercem sobre os seus filhos. Então, aqui do Livro dos Espíritos, Emmanuel nos enumera alguns itens, que ele coloca o título em negrito, pontos perigosos para os pais. Ignorar que os filhos chegam à reencarnação através deles, sem serem deles. Os filhos estão reencarnando na nossa família, mas esses filhos não nos pertencem. Esses filhos são irmãos que estão vindo para a nossa família. Nós temos a obrigação, enquanto pais, de dar uma boa educação, de dar principalmente a educação cristã para eles. Não podemos falhar nesse aspecto. Mas, em determinado momento, os pais vão ter que deixá-los ir. Com a consciência tranquila. Fizemos o nosso melhor, demos uma educação cristã. Missão está praticamente cumprida. Outro item, delegar a terceiros assistência e educação necessárias à formação moral dos filhos. Nos dias de hoje, os casais precisam trabalhar, os pais precisam trabalhar, está muito, muito caro, né, a vida, principalmente na grande cidade. Então, tem que ter esse cuidado. Delegar a criação dos nossos filhos para terceiros. Estamos vendo aí o que acontece hoje em dia, né? Tantos acidentes, tantas situações envolvendo a criação dos nossos filhos. Outro item, interessante esse item, desconhecer que os filhos são espíritos diferentes, portadores da herança moral que guardam em si mesmos, por remanescentes felizes ou infelizes de existências anteriores. Existe até um livro, se não me engano, de Hermínio Miranda, intitulado Nossos Filhos são Espíritos. Nós temos que ver ali almas em evolução também. E muitas vezes vão ser até nossos benfeitores que estão reencarnando ali. Nós falamos isso com muita alegria, porque já passamos por muitas situações difíceis. Mas na família, nós tivemos um amparo. Nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos, que até hoje nos auxiliam. Então, esses benfeitores, às vezes, estão na família. O pai, a mãe, o irmão, reencarnaram juntos para poder nos levantar quando estivermos ali em situação difícil. Outro item perigoso para os pais, acolher intrigas. Não devemos. Surgiu qualquer animosidade, vamos tomar providências para que isso não cresça, isso não vire uma bola de neve. Não auxiliá-los na independência que carecem para seguir a trilha justa. Cuidar dos nossos filhos como bibelôs, como bichinhos de cristal, não. Nós devemos dar essa orientação para os nossos filhos e mostrar a realidade em que nós estamos inseridos. Caso contrário, amanhã depois eles estarão tendo uma grande desilusão quando tiverem que encarar o mundo lá fora sozinhos. Muitas vezes os pais desencarnam, os filhos têm que seguir sozinhos a caminhada. Se os pais deram o embasamento, principalmente o embasamento espírita cristão, então essa tarefa já ficará menos penosa. Esquecer que os filhos são associados de experiência e destino. Credores ou devedores, amigos ou adversários de encarnações do pretérito, próximo ou distante, com os quais nos reencontraremos na vida maior, na condição de irmãos uns dos outros, ante a paternidade de Deus.
Hoje, lá no Alto de Souza, a palestra do nosso irmão Geraldo falou sobre isso também. Esses adversários, eles vão estar conosco. As nossas encarnações trouxeram muitas deficiências. Fizemos muita maldade uns para com os outros. Então, dessa forma, batemos na tecla novamente. A divindade, a lei divina, promove a nossa aproximação. A nossa aproximação, se nós tivermos muita coragem para lidar com eles, tivermos o bom senso de entendermos que muitas vezes nós vamos estar errados, mesmo na condição de pais ou mães. Essa história de, é porque sim, está acabado, eu sou teu pai, eu sou a tua mãe, isso não funciona muito não, gente. Temos que ter um diálogo fraterno, temos que ter uma convivência muito amigável, para que surja uma confiança irrestrita, como a confiança que nós devemos ter em Jesus. Confiança em Deus. Saber que somos capazes, caso contrário, esse filho não nasceria em nossa família. Trouxemos um item do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O item 11, o orgulho e a humildade. Ditado pelo espírito Lacordaire, em 1863. E vós que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes com as faltas de vossos irmãos, pensando que mesmo vós não estáis isentos de censuras. Isso é caridade, mas também é humildade. Não sofreis calúnias, se sofreis calúnias, curvai a fronte sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo, se vossa conduta é pura, Deus graça. É saber que o próprio Cristo ganha os passos. O próprio Jesus sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas virtudes. Então isso é um grande alento para nós, sabermos que nós estamos sob o olhar carinhoso deste Espírito, desta alma, sem precedentes na Terra. E nós, durante essa semana, agora, folheando a obra Obreiros da Vida Eterna, caiu por uma feliz coincidência uma passagem para nós terminarmos a nossa fala, para nós vermos que Jesus, ele não simplesmente está em todos os lugares, atento aos nossos movimentos, à nossa reforma. Essa passagem do livro Obreiros da Vida Eterna, no seu primeiro capítulo, intitulado Convite ao Bem. O instrutor Jerônimo, acompanhado de André Luiz, eles iam visitar o Templo da Paz, onde haveria uma instrução de um dos benfeitores, cujo nome é Albano Metelo. Este benfeitor, devido ao seu trabalho contínuo no bem, estava pensando, cheguei a sentir-me feliz diante da posição. Voltando atrás um pouquinho, eles estavam próximo a um vale escuro e tenebroso, almas em sofrimento. Então o irmão Albano Metelo pensava, cheguei a sentir-me feliz diante da posição em que me distanciava
de tamanhas angústias. Contudo, quanto mais me vangloriava, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que uma noite notei que o vale se represava de fluente luz, fulgente luz. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor? Seres angélicos desciam céleres de radiosos pináculos, acorrendo às zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. O que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. No livro vem nem mais uma palavra. Albano Metelo se sentiu uma migalha. Ele se achando feliz por estar saindo daquela zona abismal, e eis que o próprio dono do mundo se acercava daqueles infelizes para lenir as suas dores. Por que o próprio Jesus fez isso, meus irmãos? Não poderia enviar alguns benfeitores alados, luminosos? É porque para visitar esses abismos, esses antros da dor, esses antros do desespero, lugares inimagináveis por nós, apenas o amor do Cristo consegue penetrar nesses ambientes, dissolver miasmas e oferecer um outro caminho para esses irmãos que estão em sofrimento. Somente o amor do Cristo. Por isso que Ele está conosco. Por isso que Ele está entre nós. Por isso que nós devemos acreditar nas palavras do Evangelho. E por isso que nós devemos jamais desanimarmos ante a ingratidão, ante a mentira, ante a agressão, muitas vezes, dos nossos filhos, dos nossos pais, cônjuges. Portanto, meus irmãos, que nós possamos continuar a olhar para a nossa família com muito carinho, com muito amor, e amanhã depois, ao voltarmos para o plano espiritual, sermos abraçados por vários deles, principalmente aqueles mais difíceis, aqueles que nos tiraram o sono. Esses são os mais importantes. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, a nossa família, a nossa casa Monte Alverne, Chão de Flores, representado hoje aqui por Francisco e sua família, Alta de Souza, são casas irmãs que militam há muitos anos nesta área aqui. Muito obrigado a todos e que assim seja, meus irmãos. Agradecemos ao Sérgio pela palestra, pelas palavras. E aproveitando aqui, Sérgio, me veio uma frase em mente, né, sobre o tema família. Aproveitando uma metáfora que vira e mexe a gente ouve, né? Dizem que a vida é uma escola, não é isso? E aí me veio à mente o seguinte: se a vida é uma escola, a família é a nossa universidade.
onde a gente tem os estudos mais profundos e mais curadores da nossa alma, né? Que a gente possa seguir firme aí nessa missão, né? Todos aqueles que estão aí com suas famílias, cuidando aí delas. Então, para finalizar o trabalho de hoje, a gente vai convidar o nosso querido Acácio para fazer a prece, convidar os médiuns da casa para fazer o passe coletivo, e todos que aqui estão no auditório poderão receber, todos nós, né? E aqueles que também estão em casa, né, puderem diminuir a luz, se colocar numa postura relaxada, aberta, para podermos receber essas luzes que vêm do alto. Caríssimos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso querido Mestre, aos queridos irmãos da espiritualidade de luz que seguramente nos visitam aqui nesta noite. Jesus querido, Senhor de nossas almas, muito obrigado, Senhor, pela noite de hoje, pelos conhecimentos aqui auferidos, que possamos internalizá-los e que principalmente, Jesus, possamos praticá-los no nosso cotidiano. Nos ajude, Mestre, na nossa tarefa, da nossa busca, da nossa melhora pessoal. E que com isso possamos alavancar o desenvolvimento de todos aqueles que conosco compartem essa nossa jornada. Iniciando pelo nosso grupo familiar, aqueles irmãos e irmãs que o Senhor colocaste na nossa estrada, para junto conosco caminharmos nessa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez reencarnados. Nos ajude, Jesus, na nossa melhora e que possamos ombrear com Cristo na construção da terra prometida aos mansos e aos pacíficos. Obrigado, Mestre, mais uma vez pela noite de hoje, que possamos retornar aos nossos lares, impregnado de uma firme disposição de trabalharmos pela nossa melhora e de todos aqueles que nos cercam. Obrigado, Mestre, pela noite de hoje, por tudo que nos foi passado. E nos abasteça, Senhor, principalmente de muito ânimo e perseverança na nossa caminhada. Que assim seja. Então, os trabalhos estão encerrados. Quem quiser fazer a inscrição para o trabalho de quarta, estaremos aqui ao lado. Agradecemos a presença de todos aqui no auditório, em casa, e aproveitamos para lembrar que aqueles que estão em casa puderem dar um like lá no grupo, se inscrever, isso ajuda na divulgação das palestras. Boa noite, bom domingo e também já uma boa semana que vai se iniciar na segunda.